Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue sobre nossas vidas. Amém? Hoje, nosso salmodiário, nós vamos salmodiar com o Salmo 89. Nós vamos trazer aqui os aspectos gerais do Salmo e vamos focar em algumas lições nos primeiros versos desse Salmo 89. Então, abra sua Bíblia para a gente acompanhar. Eu vou ler o verso primeiro e vou ler o verso final. Então, o versículo 1 diz: Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Versículo 52 diz: Bendito seja o Senhor para sempre. Amém. Amém. Esse salmo é um salmo falando sobre a promessa do reino messiânico de Davi, e é um salmo muito interessante para a gente olhar, enxergar e ter lições para as nossas vidas, pensando na promessa de Deus para cada um de nós, para as nossas famílias, para aqueles que Ele escolheu, separou por amor do seu nome. Se coloque diante de Deus, ore ao Senhor, peça a Ele que seja sobre a tua vida e que tire as distrações desse momento, que você, de fato, possa gastar esse tempo aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor ou realçando aquilo que você já sabe, sendo desafiado a viver mais para Deus. Senhor, nós louvamos por essa noite, pedimos que o Senhor venha nos abençoar, como sempre tem feito, através da exposição da tua palavra, venha desafiar os nossos corações a ter disposição de vida e intensidade de vida que alegra o Senhor. Nos abençoe, abençoe as famílias que estão acompanhando nesse momento. Nós pedimos, em nome e para a glória do teu Filho Jesus, oramos. Amém. Amém. Queridos, é interessante o Salmo, pensar no Salmo 89 e pensar na estrutura dele. Olhar que o versículo 1 ao 4, por exemplo, o Senhor vai falando sobre a misericórdia do Senhor. Inclusive, a temática que nós vamos focar, né, durante esse período. As misericórdias do Senhor. Cantar as misericórdias do Senhor. Do versículo 1 até o versículo 4, ele vai falar sobre isso, o quanto o nosso Deus é misericordioso, o quanto ele olha para nós com esse olhar de amor, de misericórdia. Dos versos 5 até o 18, ele vai falar sobre as maravilhas de Deus, como ele é grande. Esse Senhor, esse Todo-Poderoso, esse Cuidador, esse que zela, que é sobre nós. O nosso Deus, as suas maravilhas, as ações de Deus em nos proporcionar salvação, cuidado, zelo. Do verso 19 até o 37, ele vai falar sobre a palavra dele ao seu servo Davi, a escolha, a promessa. Ele vai falar sobre o quanto ele, de fato, escolheu Davi, aquele menino lá, franzino, né? Bem aos olhos humanos, alguém que não era para ser escolhido dentre seus irmãos. E o Senhor escolhe para ser rei, para ser aquele que, de fato, vai ter a descendência. Na sua descendência vai nascer o Messias, a promessa da redenção do seu povo. Davi, que nós conhecemos muito bem, homem segundo o coração do Senhor, homem destemido desde pequeno, homem que foi lutar contra o gigante Golias, mostrando que quem ia vencer toda a batalha era o Senhor e não ele. Então, Davi, alguém de coração diferenciado. Deus o escolhe, Deus o separa, Deus faz a promessa de que Jesus nasceria na descendência dele e que, de fato, a salvação da humanidade ou daqueles que o Senhor escolheu, elegeu, a sua aliança está na descendência de Davi. Jesus, filho de Davi, da descendência dele. Dos versos 38 até o 45, nós vamos ver a rejeição do Senhor por conta dos pecados, das misérias e de tudo que acontece na própria vida de Davi, ou olhando para nós, o quanto o Senhor se entristece, o quanto o Senhor, de fato, olha e rejeita as questões erradas, tudo aquilo que foi feito que desagrada ele, né? Ou segundo a palavra 46 ao 48 é o lamento do salmista, falando até quando, Senhor?
Até quando o Senhor vai permitir que eu viva dessa forma? Né? Até quando ter misericórdia? 49 ao 51 vem esse clamor. Que o Senhor, de fato, possa ter misericórdia, benignidade. Ah, lembra da tua fidelidade, Deus. Olha para nós. E o versículo 52, a exaltação, a certeza e a bênção final. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém. Amém. Vamos focar nessa primeira parte do Salmo, os versos do 1 até o versículo 8, e pensar que o desafio para nós é cantar as misericórdias do Senhor. Apesar do Salmo trazer aqui toda uma história, todo um passar desse Deus misericordioso, desse Deus que é maravilhoso, desse Deus que escolheu a salvação para a redenção para o seu povo, esse Deus que rejeita o pecado, esse Deus que escuta o lamento do seu povo, o clamor do seu povo, esse Deus que é sobre todas as coisas, cantar as misericórdias do Senhor precisa ser algo que nós devemos ter em nossas mentes, no nosso coração, na nossa vida. Por mais que a gente tenha a certeza de fato, a salvação é garantida, porque foi Ele que nos escolheu e não nós que nos escolhemos. Foi o Senhor que nos elegeu antes da fundação do mundo. Apesar de sabermos de tudo isso, nós temos que lembrar das nossas responsabilidades diante de Deus. É por graça que somos salvos. Né? Mas aqueles que são eleitos do Senhor, que o Senhor separou, eles têm um comportamento diferente. E aqui ele fala desse comportamento, ou de uma parte desse comportamento, em cantar as misericórdias do Senhor, em contar ou proclamar a fidelidade do Senhor, olhando a bondade do Senhor, a benignidade dele na escolha nossa. Então, algumas lições. Primeiro, nós precisamos, diante do Senhor, daquilo que Ele é, de tudo que Ele tem proporcionado às nossas vidas, muito mais do que merecemos. Nós precisamos aprender a cantar as misericórdias de Deus. Um Deus misericordioso. Um Deus que olha para nós não vendo aquilo que nós somos, miseráveis, que não merecemos nada, que somos pessoas que fazem o que desagrada ao Senhor, pessoas que não fazem o que agrada ao Senhor, mas as misericórdias dele. Ele olha para nós, nos ama, cuida de nós, zela de nós, é sobre nós. O cuidado do Senhor sobre as nossas vidas, precisamos cantar essas misericórdias, celebrar essas misericórdias do Senhor. Mas também, no meio desse cantar e celebrar as misericórdias, precisamos lembrar que isso envolve proclamar a sua fidelidade. Ele é fiel. Ele nos escolheu na sua bondade, na sua benignidade. Ele traz a sua fidelidade para nós. Ele nos dá a salvação através de Cristo Jesus, na sua escolha, na descendência de Davi. Ele permanece fiel. Ele permanece fiel com o seu povo. Ele permanece fiel em proporcionar ao seu povo, mesmo não merecendo, a sua bondade, misericórdia, aquilo que é dele. A aliança do Senhor, ela permanece sobre as nossas vidas. Mesmo nós, miseráveis homens que somos, pessoas tão miseráveis, que às vezes olhamos para nós mesmos e falamos como a palavra diz. Somos trapos de imundícia. Mas o Senhor, fiel, misericordioso, bondoso, benigno, esse Deus que traz a sua aliança, esse Deus que nos escolheu, que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse Deus nós devemos cantar as misericórdias, proclamar a sua fidelidade, a aliança do Senhor, celebrar a salvação que Ele proporciona a nós. Celebrar porque Ele é Deus, é sobre tudo e é sobre todos. É interessante como esses versos iniciais
traz esse hábito de olharmos para o nosso Deus com tremor e temor. Ele fala que ele é tremendo e temível. Tremendo e temível. Versículo de 1 até o versículo 8, ele traz essa realidade para nossas vidas. Vamos cantar ao Senhor, celebrar o Senhor e proclamar o Senhor, como diz a sua palavra. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade, Deus fiel. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre, Deus benigno. A tua fidelidade, tu as confirmarás do céu, dizendo, fiz aliança com o meu escolhido. O Senhor não vai tirar de nós a salvação, mas Ele, de fato, confirma aquilo que Ele fez, a aliança do Senhor para com nossas vidas. Fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos e temível sobre todos os que o rodeiam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? Até o versículo de número 8. Cantar as misericórdias de Deus, proclamar a fidelidade do Senhor, anunciar e entender, celebrar o como tudo, de fato, mostra que o nosso Deus é o único Senhor. Queridos, nesses dias tão difíceis, nós precisamos cada vez mais lembrar disso. Um Deus de milagres, um Deus que cura, um Deus que olha, um Deus que abençoa, um Deus que é sobre nós, mesmo nós não merecemos. Quantos e quantos estão provando, passando e vendo a boa mão, o cuidado do Senhor no meio dessa pandemia. A ação de Deus de fato, vir sobre vidas, levantar quando estão num leito de UTI, desencanados, porque não se tem certeza de nada, de quem volta ao ser entubado. Mas Deus tem mostrado que Ele é Deus, que Ele é o Senhor, e que nós temos que cantar as suas misericórdias, proclamar a sua fidelidade, porque tudo está nas suas mãos. Se Ele desejar, se Ele quiser, se o coração dele se inclinar, esse Deus bondoso, esse Deus misericordioso, esse Deus que fez aliança conosco, esse Deus que de fato é sobre tudo e todos, esse Deus que é tremendo para com o seu povo e temível diante daqueles ou aqueles que estão ao redor e percebem a ação. Esse Deus que faz maravilhas. Nós precisamos cada vez mais nos achegar a Ele e proclamar como a palavra dele nos ensina. Um Deus maravilhoso. Ele já nos deu a salvação em Cristo. Quantos eleitos do Senhor que foram tomados nessa pandemia e foram para perto do Senhor, com a aliança do Senhor, morar com Ele, estar com Ele. Tudo está nas mãos de Deus. O Deus que separou a salvação para o seu povo. O Deus misericordioso, benigno, temível e tremendo. O Deus maravilhoso. Nós precisamos aquietar diante desse Deus, orar, clamar e lembrar que tudo está no controle dele. No controle dele. Portanto, olhar para um salmo desse e ver quem é o nosso Deus e tudo que ele fez, desde a aliança com o seu servo Davi, até, de fato, a consolidação de todas as coisas. Ele é Deus. Ele é Deus. Quanto a nós, precisamos, nesses dias difíceis, nos preocupar em cantar as suas misericórdias, em proclamar a sua fidelidade, em celebrar quem o nosso Deus.
Esses dias são propícios, esse momento é propício para levar às famílias essa verdade da palavra do Senhor. Cantar a misericórdia do Senhor, proclamar a fidelidade do Senhor, celebrar quem Deus é, o Todo-Poderoso, Senhor dos Senhores. Tudo está sob o comando dele. Tudo, tudo, tudo. O salmista termina esse salmo dizendo: bendito seja o Senhor para sempre. Bendito seja o Senhor para sempre. Foco da nossa vida precisa ser de cantar as misericórdias de Deus, proclamar a fidelidade do Senhor, celebrar que Deus é. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém. Amém. Deus seja sobre nós. Seja desafiado, querido, a olhar para todo esse contexto pandêmico e ver que nós, como Igreja do Senhor, temos uma imensa oportunidade de poder levar essas verdades ao povo que está temendo, precisando, carecendo, conhecer mais de Deus. Fale do quanto Ele é misericordioso. Conte das experiências de Deus na tua vida, em que Ele foi misericordioso, tem sido. Fale, proclame, de fato, a fidelidade do Senhor. Conte sobre tua vida e como Ele tem sido fiel. Fale das coisas que Ele tem trazido à tua vida por fidelidade, não porque você merece. Celebre quem Deus é. Fale para essas pessoas como você celebra a Deus, como você se alegra na presença de Deus em meio às tribulações e às lutas. Porque Ele nos salvou, Ele nos chamou, Ele nos predestinou, nos resgatou. Foi Ele que fez todas as coisas, que nos redimiu, que nos glorificará ou nos glorificou. Ele é que é sobre nós. Ele é o nosso Deus. Tenha uma boa noite, se coloque diante de Deus, clame ao Senhor, gaste um tempo orando ao Senhor e pense enquanto você tem a oportunidade de proclamar Deus. Pai, nós te louvamos que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor, misericordioso, fiel, benigno, bondoso, esse Deus que nós celebramos constantemente, porque é sobre nós, porque é o Deus único, verdadeiro, de milagres, que faz, que de fato se mostra, que intervém na vida do homem. Seja sobre nós, continua sobre as nossas vidas. Sabemos que tudo está no controle do Senhor. Portanto, nos levante, nos erga a ser uma geração que faz diferença no meio dessa dor, desse caos que temos vivido. Seja sobre nós. Levanta a tua igreja como, de fato, uma igreja que abençoa, que proclama, que mostra o Senhor, que leva a salvação às pessoas, o conforto da tua palavra, a verdade da tua palavra. Seja sobre a nossa igreja, cuide de todos nós, oramos em nome. E para a glória do teu Filho Jesus, é que oramos. Amém. Amém. Deus te abençoe. Um bom restante de noite, um bom restante de semana. Domingo, com a graça de Deus, estamos na igreja, um culto presencial às 18 horas. Deus te abençoe. Deus seja sobre nós. Amém.